Hello. Oi, Mônica, tudo bem? Fiquei feliz em saber que você amanhã está escalada para estar com a gente. Oi, Sô. Tudo bem, amor? Tia tá com saudade. Só um pouquinho que nós já vamos começar, tá? A gente vai falar sobre. A primeira live vai ser sobre o princípio da sabedoria. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E vamos ver os ensinamentos que nós conseguimos adquirir lá do livro de Provérbios. E tem no mínimo, pelo que eu contei aqui, uns 15 versículos que falam sobre temor no livro de Provérbios. Então, do que aquilo que a gente estudou, todo o conhecimento que nós conseguimos adquirir. Bom, como já é 8 horas, mesmo que não tenha entrado todo o pessoal que foi convidado, eu vou compartilhar com vocês que estão aqui. No livro de Provérbios fala, eu vou falar do capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. O livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão. Para quem não sabe, Salomão é filho do rei Davi, como a Betseba. E Salomão tinha tudo para ter uma história de erros na vida dele, uma vida sem ser próspera, porque Salomão foi o segundo filho, né, do casal, mas para quem não conhece a história, Davi, ele tomou por mulher a mãe de Salomão. Salomão, por ser filho, poderia ter pedido muitas coisas. A primeira coisa que ele pediu para o Senhor foi sabedoria. E depois, diante disso, a vida de Salomão passou a ser muito próspera. Salomão, até hoje, segundo os estudos, ele foi o homem mais sábio e mais rico que já viveu na Terra. Alguns estudiosos afirmam que a fortuna de Salomão estaria avaliada hoje em 2 trilhões de dólares. É um valor assim que é imensurável para nós. Então, assim, além de ser o homem mais sábio que já passou pela Terra. O Salomão, ele viveu muitos anos antes de Cristo. E o que acontece? Nesse momento que ele pediu sabedoria ao Senhor, o Senhor derramou sobre ele toda essa sabedoria. Eu vou explicar um pouco sobre temor, princípio e sabedoria. O que é o temor? Temor não tem nada a ver com medo. Temor tem a ver, na palavra, com respeito. Respeito e obediência. Quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus e a temer como um sinal de respeito àquilo que Deus tem nos ensinado como seus princípios, nós passamos a ter uma vida mais abundante. Princípio.
O que é princípio? Princípio é algo a ser seguido. Cada um de nós tem o seu princípio. Você tem lá os princípios que os seus pais te ensinaram e você também tem os seus próprios princípios. Vamos falar sobre o princípio. Sobre não roubar, não matar, em respeito às pessoas, aos animais. É aquilo que nada faz com que você mude o seu caminho. Então, isso são os princípios. Você tem o princípio de respeitar os seus avós. Então, assim, mesmo que você conviva com outras pessoas que não têm esse hábito, nada vai afastar você dos seus princípios. E quando você se nega ou você foge daquilo que é princípio para você, você acaba se perdendo de você mesmo. A sabedoria. A sabedoria, ela vem do bom senso e de conhecimento. É o bom senso que você pode ter. Bom senso em conviver com as pessoas, bom senso no falar, bom senso para ouvir aquilo que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Então, assim, o que Salomão nos ensina nisso? Que quando você segue os princípios de Deus, os princípios que foram colocados, a gente passa a ser pessoas melhores. Por quê? Porque pessoas que têm princípios, ela respeita o outro. Um princípio que tem lá nos 10 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo e você não segue esse princípio, você passa a desrespeitar as pessoas, desrespeitar os limites que as pessoas têm. Então, assim, quando Deus nos deu para amar o próximo, como nós mesmos, ele está falando também de respeitar as pessoas, aceitar as pessoas como elas são, assim como você gostaria de ser aceito. O ser sábio, ele nos leva a um outro padrão de vida, porque quando você tem sabedoria para ouvir e para falar, você é colocado em lugares que você jamais pensou estar. Você passa a sentar a mesas que você não sentaria, mesmo você de repente não tendo uma condição financeira, não tendo estudo. Se você é uma pessoa sábia, se você é uma pessoa diligente, você passa a conviver com outras pessoas sábias, pessoas que vão te instruir, que vão te dar sabedoria para que você possa estar num outro nível. No outro nível, assim, no seu trabalho, nos seus relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos do seu trabalho, com os seus amigos, com as pessoas que você convive. Então, assim, quando eu falo um outro padrão de vida, eu não estou falando só no padrão financeiro, eu estou falando também no padrão de convivência. Você passa a ser uma pessoa com um outro nível de instrução, você passa a olhar a vida de uma outra maneira e você faz escolhas assertivas. Você começa a ponderar, quando você começa a adquirir essa sabedoria que é dada por Deus, diretamente por Ele, você passa a ter um outro nível de convivência com as pessoas. Deus também nos ensina a ter humildade. O que é humildade? Humildade não tem nada a ver com pobreza, com falta de dinheiro. A humildade que Deus nos dá, que nós devemos entender é que a humildade é saber das nossas próprias limitações, que você passa a reconhecer que você também erra, você tem humildade para pedir perdão quando você erra, você tem humildade de aprender aquilo que você não sabe, você passa a tirar aquele orgulho de eu já sei tudo, eu já fiz tudo, eu tenho experiência de vida. Não, porque todos os dias nós podemos aprender algo, seja com pessoas mais novas ou pessoas mais velhas. O princípio seria aprender com as pessoas mais velhas, porque elas já vivenciaram bem mais do que a gente, mas, porém, você também pode aprender com as crianças, porque as crianças, quando eles brigam, eles têm humildade para ir lá pedir desculpa e daqui a pouco para eles está tudo bem. Agora quando nós somos adultos, a gente não liga para as pessoas, a gente fica com orgulho, a gente deixa nosso ego tomar conta de nós. Então, assim,
Outra coisa que a sabedoria nos dá é essa humildade de reconhecer, a humildade de saber que nós dependemos de outras pessoas também, que nós, por si só, nós não conseguimos evoluir. Isso é muito importante porque nós temos que entender que ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Gente precisa de gente. É por isso que o Senhor fez lá no Jardim do Éden, Deus deu por mulher Eva para Adão. Por quê? Porque ele já não podia mais viver sozinho. Essa sabedoria que o Senhor nos dá, ela nos dá uma visão de futuro, ela nos dá uma visão sobre o ambiente que nós estamos, as escolhas que você tem que fazer no futuro. Há uma visão de águia, como a palavra nos diz, para que você olhe além, não só aquilo que está ali na sua frente. Deus começa a nos mostrar coisas do futuro. Você começa a observar a atitude das pessoas, você começa a observar suas próprias atitudes, então você passa a ter uma visão mais clara sobre as coisas. Você começa a distinguir o que é certo, o que é errado, sobre o caminho a seguir, quando você precisa tomar uma decisão, de repente, de que caminho tomar, seja ele no seu trabalho, sobre as escolhas que você tem que fazer, desde que seja até uma compra que você precisa fazer para dentro de casa. Quando a gente pede sabedoria para Deus, você começa a fazer as compras para sua casa de maneira mais eficiente. Deus te instrui, de repente, a não ir no mercado certo, a não fazer compras desnecessárias, onde vai te deixar com problemas financeiros, porque nós temos o hábito, muitas vezes, de comprar aquilo que nós não precisamos para impressionar outras pessoas. Muitas vezes, a gente não compra nada para nos satisfazer, a gente compra as coisas para mostrar para os outros. Então, Deus passa a nos dar direção de coisas que nós não precisamos ter nas nossas vidas. A honestidade e integridade. Hoje em dia se fala muito sobre que não existem pessoas mais honestas, mas para pensar, você é honesto com você mesmo, com os seus princípios, com as escolhas que vocês fazem? Você é honesto quando alguém te dá um troco a mais? Você é honesto quando você pede algo emprestado ou quando você não pode ajudar uma pessoa, você inventa mentiras? Então, assim, quando Deus começa a derramar esse espírito de sabedoria, nós começamos a adquirir novos conhecimentos. E esses conhecimentos são... eles vão nos direcionando, como que eu posso dizer? Ele vai te dando o caminho a seguir, vai te dando uma visão, tipo assim, de que trabalho que você vai estar, de qual o seu empreendimento, de como vão ser os seus projetos, de qual médico, de repente, você precisa ir, se você precisa ir ao médico, de que maneira você vai estudar. Então, assim, quando eu falo esse outro patamar de vida, é que você passa a fazer um outro caminho. De repente, você começa a dar mais ouvido à voz do Espírito Santo que está ali do seu lado, sobre todo o entendimento que você precisa, a maneira de falar, essa humildade de reconhecer que você precisa, de repente, pedir uma ajuda de alguém, que de repente você não está conseguindo fazer um projeto, que você está com dificuldade na escola, está com dificuldade no seu relacionamento, e não dizer por si só, não preciso de ninguém, eu consigo resolver tudo sozinha, não. Peça a Deus que dá essa sabedoria, porque assim, Salomão, ele tem muitos fatos que mostram o quanto ele foi sábio e quanto ele foi próspero. A gente vai falar em outro momento da prosperidade de Salomão, mas eu só quis dar uma pincelada a respeito disso para que vocês consigam entender um pouco a respeito disso, que assim, eu não vim aqui falar só da palavra, eu vim aqui falar também
de que princípios eles fazem você alcançar esse outro nível. Na escada da vida, você precisa seguir isso. E o Senhor, Ele está ali para nos dar essa sabedoria, para nos dar esse entendimento, para nos dar esse aconchego, da direção a seguir, das escolhas certas a fazer. Então, assim, quando ele pediu para Deus, ele teve humildade. Ele poderia ter pedido ouro, prata, tudo mais. Não. Ele pediu, a única coisa que Salomão pediu para Deus foi sabedoria. Então, assim, desse momento, dessas lives que faz parte de um projeto, a Mônica que está aqui sabe, a gente tem esse projeto de estar colocando em prática os ensinamentos que a gente tem aprendido, tudo aquilo, todo o nosso conhecimento. E assim, o livro de Provérbios faz parte dessa caminhada aí que nós estamos seguindo. Vão ser 3 lives, hoje foi a primeira. Eu não vou me estender muito, até mesmo por conta de ser uma segunda-feira, eu sei que todo mundo está atarefado. E assim, eu queria partilhar isso com vocês, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Que nós possamos ser sábios, diligentes, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas essa sabedoria para que a gente possa seguir, que Deus possa nos mostrar qual é o propósito de vida de cada um, para que nós somos chamados e que nós possamos conseguir estar nesse patamar, porque todos nós somos um projeto de Deus criado para dar certo. Deus não criou ninguém para que perecesse. Embora nós vamos ter tribulações no meio do caminho, mas o Senhor nos ensina e Ele vai nos mostrando o caminho a seguir. Gente, obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe. Provavelmente a próxima live vai ser na segunda-feira, mas se for antes, eu dou uma avisadinha para vocês lá no grupo, ou eu vou postar aqui no Instagram, tá? Obrigada, Deus abençoe e até mais. Beijo, amiga.